Boa tarde a todos. Vamos começar mais um programa aqui, programa do Abduzir, linguagem de programação C, C++. Bom, eu fiz um material aqui de apresentação para a gente ter uma noção da linguagem, né? E aí eu vou tentar fazer essa apresentação e vou colocar um sistema aqui em prática. Onde é que travou aqui? Deu um enter. Ok. Então, a linguagem C, né? E os programadores, eles escrevem instruções em várias linguagens de programação, né? Algumas entendidas diretamente, né, do computador, e outras exigem passos, né, de intermediários de tradução. Então, ele tem esses 3 passos aqui, que seria a linguagem, né, C, C++. O passo 2 é a linguagem de montagem, que é a compilada, e a linguagem compilada na linguagem de montagem e depois é transformada em linguagem de máquina binária. Então, a gente já viu, né, uma arquitetura de computação anteriormente estudada no programa do Abduzir. Então, essa é uma arquitetura do computador von Neumann. Então, nós temos a unidade central de processamento, que é a CPU, né, onde troca dados, a instrução de dados, resultados de operações e a memória de armazenamento de instruções, né, dos dados. Aí tem mais uma arquitetura, né, do computador nosso, pessoal, onde temos a entrada de dados, né, de unidade de entrada, e temos a unidade de saída sendo processada nessa arquitetura. Então, como funciona? Quando você cria um algoritmo em uma linguagem, você tem o editor, né, IDE, nessa primeira fase, você cria o seu código, o arquivo fonte, ele é pré-processado pelo compilador, ou seja, o que ele faz? Ele pega todas as palavras-chave de comando da sua linguagem de programação, seja qual for, ele vê essas palavras-chave, ele converte para uma linguagem de montagem, né? Você vê que aqui eu estou pedindo uma linguagem para imprimir um texto na tela, no caso a linguagem C, imprima Hello World, né, na tela. Ele faz essa linguagem de montagem no compilador, com palavras que tem a parte de, né, que a gente viu, semântica, e na sintaxe semântica, né, nessa parte de estrutura, né, da linguagem, que pega essas palavras-chave, que ele vai saber que é para incluir uma biblioteca, e a função principal vai retornar como um inteiro, né, para ter essa execução desse programa como satisfatória. Então, você vê aqui que a linguagem de montagem ela já começa a ficar meio que um pouco já dificultosa de você interpretar, mas nada impede da gente também aprender sobre a linguagem de montagem. Então, você vê aqui, ó, string hello world está toda estruturada na linguagem de assembly, né, nesse código assembly. E o compilador cria o arquivo objeto com né, arquivo binário, né, e tem essa parte que faz a ligação entre o processador com o arquivo executável. O processador executa esse arquivo binário, né, que é toda uma sequência de 0 e 1, que a gente ia ficar meio que trabalhoso, quase impossível de entender. Só essa impressão na tela
da palavra, né, que a gente vai imprimir na tela Hello World. Então, essa é todo o passo que acontece quando você cria o código-fonte e quando ele é compilado. Aí você pode utilizar várias IDEs e você pode criar um editor de texto e também você dá esse arquivo texto para um compilador criar o seu programa executável. Então, a gente vê aí que tem as ideias que eu vou utilizar aqui como exemplo, o CodeBlocks, tem o Visual Studio Code e futuramente aí no programa a gente vai ver a ideia do Arduino também, que é uma ideia que você faz em estruturação em C para funcionamento do seu projeto no kit de desenvolvimento do Arduino. Então, você tem que ter um editor de texto, mas quando você tem um editor de texto, você tem que compilar tem que ter um compilador instalado para compilar o seu programa em texto. Já uma IDE, ela já vem com o seu compilador embutido. Então, é melhor, nada impede de você ter um editor de texto e uma IDE também, mas melhor ter uma IDE já com o compilador embutido. Então, a gente vai ter essa IDE para fazer uns exemplos de programação em C aqui. Então, essa estruturação em C. Então, você vê que a estrutura, né, você acompanhando a sintaxe, né, a semântica da estrutura de linguagem C, você usa esse padrão. No caso, barra, com asterisco, você tem um comentário, né? Você tem que incluir essa biblioteca, que significa o cabeçalho de entrada e saída, porque você vai utilizar a parte de imprimir uma mensagem na tela, né? E inserir dados do teclado para caso você for declarar uma variável, né? Então, você inclui essa biblioteca de entrada e saída padrão, né? Que significa Standard Input, Output, Read File, né? stdio, que está aqui mostrando na descrição aqui para gente. E você vai, como padrão, vai botar, no caso, você vai retornar essa estrutura desse programa como inteiro, né? Então, você declara, você chama essa função como a função main, que é um bloco de construção do programa, né, chamado uma função, que é a função principal do seu programa. E utiliza o par de chaves para colocar seu bloco, né, de instrução, porque aqui você vai ser determinada e vai ser construída para te dar uma resposta. No caso, a gente está colocando essa estrutura para imprimir na tela a mensagem bem-vindo. Aí, como aqui diz, né, manda o computador realizar essa ação especificamente para imprimir na tela essa string. E o return, né, que passa o valor de 0 de volta ao ambiente do sistema operacional que o programa, né, foi satisfatoriamente executado. Então, como ficaria isso aqui no programa real? Vou tentar aqui mostrar para vocês. Aí, essa interface é do CodeBlock, né? Esse é um programa gratuito. Pode baixar na internet. Eu só esqueci de colocar o link aqui, mas colocando CodeBlock vai ter lá, já vai aparecer no Google o link para baixar. Então, a gente vê aqui, né, conforme mostrado ali no slide, a gente tem a estruturação de chamar como cabeçalho a biblioteca de entradas e saídas. A gente colocou como para retornar como inteiro e ter satisfatoriamente o programa executado, né, como inteiro. O return retorna 0 mesmo. Pode ser qualquer valor, 0, 1, 2, ele vai só satisfatoriamente falar que esse programa foi executado corretamente. E a palavra
da função print para imprimir na tela do computador o texto que você definiu. No caso, eu defini, bem-vindo ao treinamento de programação em C++. Esse é a estruturação em C. Depois eu vou mostrar aqui em paralelo, né? Fazer um deparo aqui em C++ também. Então, para executar aqui, você tem que fazer a compilação, né? Para essa estrutura, ele compilou e executar em run aqui, ele já vai colocar a tela. Opa, desculpa que eu executei o programa errado. Espera aí um pouquinho. Eu tenho que botar o programa corrente. Tá. Vamos lá. Aí tá indo para outra tela. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu executar, ele está aparecendo na outra tela. Mas aqui ele já me executou para mim. Bem-vindo ao treinamento em C e C++. Correto? Deixa eu ver se eu consigo. Talvez é porque eu abri ele na outra tela e está executando o prompt aqui em outra tela. Eu tenho que ficar puxando a tela. Mas enfim, vamos lá. Agora em C++, como seria a estruturação? Aqui você vê que já mudou a particularidade de estruturação do programa. Mas nada impede de executar a mesma ideia ou o mesmo projeto. Então, se eu for executar aqui esse programa, deixa eu colocar o programa corrente, né? Vamos dar aqui o mesmo problema. Você vê que a sintaxe e a semântica do C e em C++, ele muda. Mas ele executa o mesmo projeto. E o que significa essa estruturação no programa C++? Vamos lá. Deixa eu botar aqui na apresentação. Aí em C++, aqui já também a gente tem um comentário, a inclusão do arquivo em biblioteca, que permite gerar entrada e saída, na mesma estrutura de C e C++, mas só muda a parte da biblioteca e algumas particularidades de palavras e comandos-chave. Você tem a função principal, né, que inicia para a execução do programa. E aqui você vê que ele chama esse std, né, que é a chamada de o std padrão, ele que é a declaração, né, que é o prefixo do std da função do padrão, né, em C++, que é o prefixo std, que necessita desse padrão, no caso, para você imprimir na tela, para exibir na tela. Já para você não precisar ficar digitando no std, você é só colocar usando esse namespace std, que elimina a necessidade de ficar repetindo o std toda hora. Então, você tem esse cout, né, para exibir na tela também, é o que diferencia o C em C++. E o headline, para você ter, que é o final de linha, né, para você ter o cursor do mouse para ir para a próxima linha. Então, como ele executaria esse programa? Praticamente a mesma coisa. Praticamente ele me daria o mesmo resultado
cuidado na... Será que estou executando certo? Tô... Bem-vindo ao treinamento C, C++. Então, ele acabou executando. Então, ele tem algumas sequências, né, que chama de escape, né, que a gente utiliza. Ah, por que você está usando /N, /T? Então, isso você pode, igual aqui, né, eu coloquei /N aqui. O que significa? Então, isso significa que para utilizar essas sequências, então o /N ele dá a estrutura do programa uma nova linha que posiciona o cursor da tela para o início da próxima linha. Então, se você usar /T, isso você pode encontrar nos documentos, né, nos manuais de linguagem de programação em C. Então, não vou aprofundar muito nisso não, senão a gente vai ficar aqui fica fixo no mesmo ponto. E /R, /A, barra com aspas duplas, então cada um significa uma operação. E você pode, né, fazer essa estruturação utilizando essa operação com /N, /T. Então, como ficaria? O que aconteceria se caso eu utilizasse essa operação /N? Ele executaria e me daria essa resposta. Bem-vindo ao treinamento. Você vê que eu fiz duas funções de printf para imprimir na tela, só que ele me juntou bem-vindo ao C treinamento. Então, por isso que essa operação /N te dá essas operações, essas condições para você... talvez eu queria formatar mais a mensagem na tela, enfim. Ele daria esse seguinte resultado. Agora tem como ficaria em C. Daria o mesmo resultado em C. C++. Desculpa. Então, a gente, como eu tinha explicado, a gente utiliza a mesma estruturação, sintaxe, e pode ser usado o mesmo /N. Mesmo /N. Bem-vindo ao programa, bem-vindo ao treinamento de programação em C. Só que aqui eu botei acento, aí ele está meio que dando um texto diferente aqui, porque aí tem que formatar a parte de acentuação. Ele é case sensitive, né? Então acaba dando esses caracteres especiais aí no caso do acento. Tá. Aí vamos lá então. Então eu já falei para a gente imprimir, como deveria imprimir, como é a estruturação de saída de dados, né, no caso, para imprimir um texto na tela em linguagem C, C++. Agora eu vou mostrar como a gente como vai fazer com entrada de dados em C. Como a gente viu no programa anterior, né, que o uso das variáveis, né, é tudo que sujeito, né, tudo que está sujeito a variações, né, que é incerto, instável ou inconsistente. Mas é basicamente você armazenar alguma coisa
no arquivo, né? Um armazenamento no arquivo. Como a gente viu lá no programa anterior, a gente vai ter um entendimento melhor lá. Então, você dando um nome para sua variável, no caso aqui querendo somar duas variáveis, eu chamei essa variável de valor 1 e eu quero somar esta variável valor 2. E vou ter o resultado nessas duas variáveis, onde estão sendo armazenados nesses dois arquivos, por se dizer assim, né? Vai ser armazenado um valor no valor 1, outro valor no valor 2, e o resultado também tem que ser armazenado em outra variável, que seria a variável soma. Então, como ficaria isso no nosso programa? Então, no C, estruturaríamos da seguinte maneira. A gente tem que... esse aqui está um pouco repetido, né? Não precisa nem disso aqui. Acho que foi na hora de digitar. Você tem que trazer as bibliotecas, né, de entradas e saídas, como a gente disse lá. E, como eu declarei, os valores que eu quero que armazenam e somam, né? No caso aqui, eu já até coloquei uma média aqui, né? Eu estava até com um colega meu vendo essa parte de linguagem C. E vou dar a média desses dois valores, de soma desses dois valores. Então, como esse programa executaria, né? Então, eu vou ter que falar para quem está usando esse programa para digitar o primeiro valor. Ele vai... esse comando, esse programa, essa função scanf, ele vai reservar na memória do computador para eu guardar esse valor 1, né? Ele vai armazenar, ele já vai abrir um arquivo lá, imagine um arquivo, vai abrir esse arquivo e vai armazenar esse valor digitado nesse valor 1, nessa variável, como tipo de variável, todas inteiros, né? Eu até esqueci de falar que você tem que dar o tipo de variável. Esse tipo de variável vai ser um valor inteiro. E a soma, o resultado e a média vai ser todos os valores inteiros. Então, esse valor 1 vai ser digitado, vai ser armazenado no valor 1. Depois você vai falar para ele entrar com o segundo valor e vai ser armazenado, que até apagou aqui, eu acho. Vou ter que digitar aqui. Está faltando... Opa! Está faltando armazenar o valor 2. Que acho que apagou aqui sem querer. Vamos lá. É bom que você vê já digitando, porque se eu digitasse tudo, a gente ia ficar parado lá em cima ainda de... Então, eu mudo a variável, porque eu... Beleza. O nosso amigo Fernando está me ajudando aqui. Vou botar o ponto e vírgula, para não esquecer. Vamos lá. Aí vai também ser armazenado no valor 2. E o que a gente vai fazer? Eu quero somar o valor 1 com o valor 2. Ah, está lá embaixo. Por isso que eu não vi aqui. Alguma coisa apertei aqui sem querer. Acho que foi o espaço. Vai ser armazenado no valor 2. Vai somar o valor 1 com o valor 2. Vai armazenar nesse arquivo aqui, lá na gavetinha do soma, né? E vai pegar a soma, eu quero a média desse, como são dois valores, não, então vão dividir por 2. Então, eu já botei até a operação de divisão aqui, por eu saber também que são dois valores, claro. A soma e vai armazenar na média e logo em seguida a gente vai imprimir o resultado da soma e o resultado da média. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai executar esse programa. Então, vamos lá. Veja que ele já me pediu o usuário escrever, entrar com o primeiro valor. Lembra que seria essa aqui, ó, printf, entra com o primeiro valor.
Então, vamos lá. 4. Aperta. Aí, né, nesse caso dessa IDE, a maioria das IDE, na hora que você já digita o valor a ser armazenado, né, você tem que apertar Enter. Aí ele já vai para a segunda instrução. Print o segundo valor. 2. Aí, dando Enter, aí ele já me deu a soma dos dois valores e a média desses valores somados. Seria o 3. Então, em C, seria praticamente nesse padrão, né, de estruturação, seguindo essa regra e as palavras-chave. Aqui, como a gente viu lá em Portugal, né, se eu abrir aqui o Portugal, olha lá, acho que dá até para... Até estava aberto aqui, ó. A gente vê que a IDE do Portugal sumiu. Travou a tela, será? Fecha. A IDE do Portugal, as palavras-chave são estruturadas para aquele ambiente. Já por C, as palavras-chave, mine, int, print, scanf, printf, ninguém pode usar essas palavras-chave, senão, claro, se você colocar printf aqui, ele vai imprimir printf, mas você utilizar as palavras-chave para fazer certo tipo de estruturação, tem que ser cada palavra com a sua própria função, né? Printf é para imprimir na tela, scanf para armazenar valores ele lê o valor, né? Aqui é como se fosse o escreva do Portugal, escreva na tela, né? Lá no Portugal, eu vou abrir ele aqui. E o scanf é o leia, ele vai ler o valor que você digitou lá no prompt do sistema operacional e ele já entende automaticamente que já tem que armazenar aquele valor digitado na variável que você declarou aqui no seu programa. Deixa eu ver se consigo tentar abrir aqui. Para vocês verem que a gente pode, como eu tinha dito, você fazer o programa em português e adaptá-lo por todas as linguagens ser em inglês, né? C, C++, enfim, aqui tá, ó. Vamos lá. Tá vendo? Ó? Essas palavras-chave, escreva, ó, função início, aqui seria o mine. O mine do C é o função início no Portugal. O escreva. O escreva na tela Olá Mundo, se eu rodar aqui, ó, Olá Mundo, viu? Olha lá, Olá Mundo. Esse escreva é o print, aí você vai adaptando, é o printf do C. Entre com o primeiro valor, seria aqui, ó. Vamos lá. Portugal, entre com o primeiro valor. Aí se eu rodar lá, entre com o primeiro valor. É a mesma ideia, o mesmo projeto, só que a estruturação é diferente, mas funciona da mesma forma. E você vai adaptando seu algoritmo em português, em Portugal, e adaptando ele na sua linguagem C. Aí eu fiz esse deparo aqui, um comparativo com Portugal, como você pode estruturá-lo adaptando na linguagem C. Em C++, como ficaria as entradas e saídas de valor, valores? Veja que a estruturação
são parecidas, mas as palavras-chave mudam, porque o ambiente a linguagem de C++ já com as suas particularidades e palavras-chave. Você vê que tem um int main, eu já botei os valores como, né, o valor inteiro e a soma, mas para eu escrever na tela do computador, já é cout, né? E para eu armazenar na variáveis, cin, né? Mas eu utilizo a mesma lógica de programação e a mesma operação para fazer a soma dos dois valores. Então, praticamente, ele vai dar o mesmo resultado, sendo que eu estou usando outra linguagem diferente, com outra estruturação e sintaxe, né, semântica diferente. Vamos lá. Compilou. Executar. Esse já é em C++. Entra com o valor, mesma coisa. 4, Enter, 2. Aí a soma. Veja que a soma é 6. Deu 6 aqui. Eu só esqueci de dar um espaçamento, formatar o texto aqui. Mas veja que aqui está o 6 aqui. Então, esse é para declarar as variáveis e as operações. Eu posso também dividir, né? Mudando aqui para divisão, que seria barra, né? Eu posso multiplicar, que seria asterísticos, e buscar funções matemáticas de raiz quadrada, seno, constantes. E isso a gente demanda tempo para ver todas essas estruturas. Então, eu estou usando o método básico aqui para vocês terem uma ideia, para ter mais umas funções para utilizar o programa com mais coisas mais avançadas. Tem muito conteúdo aí, né, que a gente vê, YouTube, internet, mas isso é para ter uma visão básica como o sistema funciona. Senão a gente, né, em 40 minutos não dá para explicar tudo, não. Então vamos lá. Não vou ficar fixo nessa soma, dividir. Então vocês sabem que pode usar a operação matemática aqui. Eu estou no 17. Então, você também pode utilizar as condicionais. As condicionais em C, se você quer, né, comparar um valor, ver qual valor, qual que está maior, qual que está menor, e você utiliza essas operações condicionais. Então, aqui eu criei essa estruturação para ver, para digitar o valor maior ou igual a 5. Então, eu já, né, criei a variável, tipo inteiro. Aqui pode também criar float, né? Vamos criar aqui outras variáveis. Float, né? Ponto flutuante, com números, né? Ponto e vírgula, de números fracionários, né? Você tem vírgula, né? Casas decimais. Outra variável. Também de regra também não é bom repetir o mesmo nome, né? Que senão você não vai ter um conflito aí no seu programa. Então você tem que já dar um nome diferente da outra variável que está sendo controlada. Variável flutuante. Aí temos aí pode ser do tipo float, tipo inteiro. Então, se vocês verem lá os programas anteriores que o Fernando deu também, e eu também dei, falando sobre tipo e variáveis, então é bom dar uma olhada lá nos programas anteriores para saber o que é int, float, uma word, um caractere, um string, enfim. Aí eu não vou fixar nisso, não.
Então, vamos executar esse programa aqui para ver como ele vai ser executar, tá vendo? Digite um valor maior ou igual a 5. Se eu te botar um valor menor que 5, o programa, se eu não colocar uma estrutura e chamar a atenção que eu não digitei o número pedido, ele não executa. Então, você for fazer um programa condicional, é bom você deixar uma mensagem que o seu programa vai dar erro ou não vai ser executado. Então, vamos supor, digitei 2, 2 é menor que 5. Aí você deixa uma mensagem para a pessoa que está utilizando o seu programa, o número digitado não é maior que 5, não é maior ou igual a 5, certo? Então, vamos digitar um número maior que 5. Aí, você digitou 8. Aí, eu controlei a lógica, porque eu quero maior ou igual a 5, então eu imprimi na tela. Você digitou 8. E chamei a variável onde está armazenada. Eu mandei imprimir na tela e chamei a variável que foi armazenada no scanf. Ela está guardada lá o 8, e depois eu comparei, fiz a comparação e imprimi na tela o valor 8. Ok? E temos a repetição. Aqui já tem a repetição para o valor de contagem até 10. Vamos lá. Aí viu que o meu programa contou até 10. E a repetição com a repetição com enquanto, né? While. Ele também conta até 10. While. Então, praticamente, gente, é isso aí. Eu agradeço muito aí pela participação e eu deixo para vocês aí esse material. Qualquer coisa, muito obrigado. E quem tiver mais dúvida, pode procurar aqui na nossa sala do Abduzir. Quem tiver mais dúvida sobre a linguagem C, procura o Fernando, pode me procurar também, que a gente explica mais coisa, porque é uma forma básica, mas dá para a gente conversar mais, trocar mais, compartilhar mais informações, ok? Muito obrigado a todos aí, até a próxima. É isso.